Vamos lá. Marcos 6:30. O título aqui na minha Bíblia é a primeira multiplicação de pães. Esse título varia de Bíblia para Bíblia, mas o trecho que a gente vai percorrer, ele relata esse fato ocorrido enquanto Jesus estava conosco. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes você algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando eles ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Até aqui. Eu li um pouquinho a mais, só para dar uma conclusão aqui no capítulo, mas a gente vai percorrer hoje dos versículos 30 ao 41. A gente vem dialogando um pouco sobre esses versículos essa semana, né, Giovanni? E eu queria contigo conversar aqui nessa manhã, até para o pessoal que nos assiste agora, e também esse vídeo vai ficar gravado. Então, algumas pessoas podem se beneficiar desse conteúdo aqui do Evangelho para o seu domingo e para a sua semana, né? Alguns pontos que saltam aos nossos olhos. E eu queria perguntar para você, Giovanni, de início assim desse texto, algo que te salta aos olhos, que você começaria esse diálogo aqui com a gente. Bom, uma coisa que, ao passo que a gente faz essa leitura do texto, né, que salta bastante aos olhos, é o versículo 30, né, onde está escrito que os apóstolos, né, eles retornam à presença de Jesus, né, e relatam a Jesus tudo quanto eles tinham feito e ensinado, né. Na semana passada, o Alan comentou algo bem interessante, né, a respeito do texto que a gente estava lendo, né, onde Jesus chama os apóstolos a si, né, e depois os envia. É bem interessante que esse movimento, né, o Alan usou uma expressão bem interessante, que é o primeiro movimento da fé, né, onde nós somos chamados à presença de Jesus, nós recebemos esse chamado, estamos na presença do Senhor, e o Senhor nos envia para o anunciarmos, né. Aqui a gente percebe que os discípulos, eles passaram esse tempo com Jesus, foram ensinar, anunciar a Jesus com a sua própria vida, nesse primeiro movimento de fé, e agora eles retornam, eles regressam. Eles regressam à presença de Jesus novamente, né? Sim. Eles estão à presença de Jesus. E esse fato, né, deles voltarem, eu percebo que
eles relatam a Jesus é algo extremamente instrutivo para nós, os que os discípulos fazem. Extremamente, muito instrutivo. Porque eles voltam para falar com Jesus tudo quanto eles tinham feito para o reino, né? Eles relatam exatamente os seus feitos, né? O sucesso daquilo que eles tinham feito, mas eles estão falando com Jesus, estão na presença de Jesus. Algo bem importante aí para nós é essa volta, né? Essa volta de falarmos com o Senhor, né? De estarmos na presença do Senhor. Esse diálogo, né, Giovanni, com Cristo, né? A gente pode entender que compartilhar as nossas experiências com Cristo, isso aprofunda a nossa amizade com o nosso Senhor, aprofunda a nossa amizade com Cristo, né? Então, a gente percebe que esses discípulos, eles foram enviados. Olha, vocês podem ir, vão pelos povoados, vão ensinando, curando os enfermos, expelindo os demônios, vão e façam a obra de Deus, propaguem a mensagem do reino de Deus, né? E nesse movimento de retorno que você ressaltou aqui, onde se dá esse diálogo com Cristo, né? De compartilhar com Ele as experiências da vida. E de forma bem prática, né, Giovanni, esse diálogo nosso com Cristo, ele se dá em meio à oração, né? Em meio à nossa conversa cotidiana com o nosso Senhor Jesus, né? Porque é importante que nós reservemos algum tempo do nosso dia à atitude da oração. É importante que a gente reserve algum tempo, algum espaço que seja adequado para nós nos aquietarmos o ritmo da vida, o ritmo do coração e nos conectarmos com a frequência de Deus, né? E o que esses discípulos fazem ao retornar é estabelecer esse diálogo com Jesus, muito como uma oração que nós fazemos quando nós abrimos o nosso coração, como eu o fiz na sexta-feira, ao finalizar a semana, num suspiro dizendo obrigado, Senhor, porque essa semana se finalizou e apesar das dificuldades que nós tivemos, nós conseguimos superar todas elas, né? Então, esse diálogo cotidiano nosso com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse bate-papo amigável com o nosso Senhor Jesus na viração do dia, quando o Senhor nos chama para esse café da tarde com Ele, é onde nós podemos expressar a Ele o que se passa em nossa vida, como você disse, os nossos sucessos, os nossos insucessos, e nos abrir para um conhecimento de Deus, podendo humildemente dizer, Senhor, Tu me conheces muito melhor do que eu me conheço. Então tem áreas da minha vida que talvez estejam doendo, que eu nem sei dar nome para essas áreas, mas o Senhor o sabe, né? Então, o retorno desses discípulos, Giovanni, que você frisou, eu acho que, de maneira prática para nós hoje, ele simboliza o nosso retorno em oração a Cristo, né? O que você pensa disso, meu amigo? Um ponto aí, né, você ressalta que esse retorno para o Senhor, né? Então, estar com o coração diante de Deus em oração, e aí eu ressalto também naquilo que o Alain e você como os nossos pastores têm nos ensinado, que esse momento de oração, né, de quietude, ele pode se dar em qualquer lugar, em muitos lugares, né? Mas esse momento de oração é um momento de introspecção onde essa experiência de oração nos faz ver, de fato, né, essas áreas da nossa vida e que esta oração também nos lança a olhar para nós e perceber o quanto também nesta caminhada de fé nós estamos mais parecidos com Jesus ou não. Ótimo, ótimo. Né? Porque é nesse momento de conexão, de oração com Deus, que a gente vai percebendo nesse mistério da oração, que a oração é um mistério para nós, né? Em que isso é descortinado para nós e Cristo com a sua voz tão mansa e suave, mas poderosa, nos faz enxergar isso na nossa caminhada, o quanto
nós crescemos à medida da sua estatura, parecendo-nos com Ele, enquanto, na verdade, existem algumas áreas que a gente precisa desse toque poderoso e amoroso de Jesus nos conduzindo. Então, eu acho que o que os discípulos fazem aqui é exatamente isso. Vamos relatar a Jesus os nossos sucessos, os nossos insucessos. Enquanto isso, nós estamos recebendo do próprio Senhor, sendo ministrado no nosso coração, dessa fala mansa e suave, nos conduzindo, pontuando a nossa vida, pontuando o nosso coração. E é incrível que depois que a gente conecta com Deus e vai fazer as nossas coisas, como os nossos olhos se abrem para as outras coisas, como o Senhor abre os nossos olhos também para as outras coisas. Né? Então, pensando um pouco, também nesse sentido. É muito lindo esse mistério da oração, né, Giovanni? Porque a gente poderia argumentar, mas Deus já não sabe tudo que a gente precisa? Deus já não conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca? Deus sabe tudo que nós precisamos e Ele conhece a palavra antes mesmo dela sair da nossa boca. Mas Ele quer escutar a nossa oração. Ele quer manter um diálogo conosco. E como você bem disse, Ele quer nos ministrar através da oração que nós oferecemos a Ele, né? Então, nós temos aprendido isso em nossa jornada também. A nossa oração, ela não muda Deus. A oração, ela nos muda. Ela nos abre para ser ministrados por Deus em nosso interior, né? Muito bom, Giovanni. Obrigado. Viu? Um fato também, Giovanni, nesse trecho que a gente leu, que me salta aos olhos aqui, no versículo 31, depois desse que você mencionou, ele diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse é o versículo 31, né? O que me salta aos olhos aqui, Giovanni, é esse entendimento que Jesus transmite de que nós, eu e você, as pessoas que nos escutam, mas nós como gênero humano, como humanidade, nós não somos uma mera máquina produtiva, né? De trazer resultados, de entregar resultados, de produzir algo. Jesus, por um momento, ele interrompe as demandas do dia e, por algum tempo, leva os seus discípulos para um local a fim deles descansarem e comer. O objetivo inicial era esse. Jesus percebeu que eles estavam ali sem descansar, sem comer, apesar das demandas que se faziam urgentes, e por um momento ele represa essas demandas e leva esses discípulos para um lugar deserto, para um lugar de descanso, para um lugar onde eles poderiam ter uma refeição ali adequada, não um fast food, né? Mas que eles pudessem comer ali de maneira adequada, descansar de maneira adequada, né? Então é importante nós reservarmos um tempo para o descanso e entender que o nosso corpo e a nossa alma, o nosso interior, eles requerem cuidados. Nós não somos um mero motor produtivo em nenhum ambiente. Nós não somos um mero motor produtivo no nosso ambiente de trabalho. Nós não somos um mero motor produtivo no nosso lar, na nossa casa, que muitas vezes as rotinas do lar elas se intensificam. Nós não somos um mero motor produtivo, nem mesmo em muitas igrejas, cuja o volume de atividades que são lançadas sobre aqueles que fazem parte delas é imenso, né? Nós somos mais do que um mero motor produtivo, né? Isso que eu consigo ler aqui. Nós somos filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem, à sua semelhança, e muito instruídos através do Evangelho e através do relato bíblico, a que nós conseguimos exercitar um ritmo saudável e adequado para a nossa vida, que nos ensine a viver bem no ritmo de Deus. O que você acha disso, Giovanni, dessa pincelada aqui?
Olha, Rô, você falou aí esses três pilares, né? Principalmente para nós, né, que conhecemos ao Senhor, esses três pilares do trabalho, da família e da igreja, né? São três pilares que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Jesus, pelo que você bem explanou aí, ele tem esse cuidado, essa sensibilidade de entender até onde as nossas energias vão e que elas podem ser de fato utilizadas. E um ponto importante, né? E alguma coisa que eu vivenciei na minha vida, né? Todas as vezes que a gente trabalha demais, a gente tem um excesso de trabalho, uma carga de trabalho muito excessiva. A gente está vivendo isso no mundo hoje, né, no nosso mundo pós-moderno, muitas pessoas com vários problemas emocionais e tudo mais, por conta dessa carga tão estressante de trabalho, né, indo muito além das nossas forças, das nossas capacidades emocionais, psíquicas, da nossa energia física. Uhum. E a gente percebe que isso tem desdobramentos em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto familiar quanto espiritual, a gente Sim. tem aí um esgotamento total. Uhum. Então, a gente percebe esse cuidado de Jesus, como você disse, né? Uhum. Com os discípulos e conosco, olhando, olha, é importante vocês tirarem um momento para o sossego, né? Uhum. É um momento para comer de fato tranquilos, né? Existe essa Uhum. demanda, né? As demandas nunca vão parar. Tanto é que o texto fala, né, que como você bem frisou, assim, Uhum. a multidão percebe e eles correm pela margem, né? Bem É provável do lago verdade. da Galileia ali, eles estão correndo. Ou seja, se a gente olhar para as nossas necessidades, para o nosso dia a dia, elas sempre estarão lá, né? Muito bom. Então, a louça sempre vai estar lá, né? O trabalho, né, vai sempre estar lá. Por mais que a gente faça, né? Acorde cedo, durma tarde, eles vão estar lá, né? Vai estar Então, as lá. demandas da família também vão estar lá, as demandas da Sim. igreja também estarão lá. Sim. Então, esse momento de descanso também é importante para nos dar significado e sentido. Uhum. Porque, e aí, retomando só um ponto, se você me permite, Rodrigo, Fica à vontade. falar um pouco de uma experiência que eu tive, de que quando a gente ultrapassa esse limite das nossas energias físicas e mentais, o que você faz com tanto gosto começa a perder o significado, o sabor. Uhum. Entendi. Então, aquilo que nos trazia prazer um dia, não está mais trazendo prazer para mim. Uhum. Por quê? Porque eu preciso desse tempo para que o meu corpo, a minha mente, ela possa descansar, eu recobrar novamente as forças, inspirar esse momento e retornar, né? E retornar de forma Uhum. gostosa, para que aquilo me traga significado, né? Então, eu percebo que isso acontece no trabalho, isso acontece também nesse fardo, muitas vezes, né, do lar, com as nossas esposas, né? Sim. Por vezes a esposa é que fica com todas as tarefas, e colocar o ombro para ajudar a esposa Uhum. é um trabalho que nós temos que fazer, exercitar, né? E sobretudo também aí, como você falou, a gente ser exauridos com os trabalhos da igreja, Sim. né? Isso tem causado também tantas dificuldades, né? E a gente, minha experiência, né, é que aquilo que a gente faz com tanto prazer, a nossa vocação para o Senhor, chega um momento que se a gente não tem essas pausas, né, isso perde o significado. E ao invés de ser algo que nos traz exatamente esta vida tão gostosa que nós anunciamos de Jesus, torna um fardo, um peso para nós. É verdade. Até comentei não sei se na semana passada ou há duas, acho que foi na semana passada com o Alan, né? Eu agradeço a Deus pela nossa igreja e pelo fato de nós podermos nos revezar na entrega da mensagem, tanto eu com o Alan, como intercalando contigo, com o Renato, com a Luciana, com a Carol, com as pessoas que nos ajudam aí, ocupando também o lugar de fala na nossa igreja, né? Porque isso nos dá tempo para aquietar a alma e deixar os conteúdos que Deus tem nos dado de diversas maneiras sedimentar em nossa vida, né?
Você falava, Giovanni, me veio muito forte à mente aqui e também ao meu coração, o Salmo 23, quando o salmista diz assim: guia-me mansamente a águas tranquilas. Todos nós ansiamos por chegar a águas tranquilas em nossas vidas. Mas o caminho que o Senhor usa para nos levar até lá é um caminho manso, não é o caminho frenético que nós temos trilhado muitas vezes, né? E é nesse caminho manso que ele nos guia que nós temos a oportunidade de olhar pelo vidro do carro e ver a paisagem, de saborear a comida, de ter o gosto do trabalho bem feito. E que isso se perde quando nós colocamos o pé na tábua, né? E assim, essas coisas passam tão despercebidas por nós, né, exatamente essa paisagem, né, que a gente olha através do vidro do carro, a comida tão saborosa que a gente percebe assim esse amor, né, de quem está preparando, ou até mesmo você vai num restaurante tão gostoso, só que você come tão depressa, né, que você não consegue degustar, né, você não consegue saborear, né, e isso acontece com a vida, né, a gente não saboreia a vida quando o pé está na tábua demais. É verdade. Meu amigo, fica à vontade, se você quiser pincelar mais um ponto aqui para a gente comentar, acho que dá tempo de mais um e a gente faz um fechamento. Tá ok. Um outro ponto, né, que eu percebo que salta aos olhos também da gente, né, é exatamente o versículo 40 e 41, quando Jesus, né, na conversa que ele tem com os discípulos, ele percebe a multidão, ele ensina a multidão, e chega um determinado momento que Jesus chega para os discípulos e disse, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, despede a multidão porque está tarde demais, né? Jesus disse assim: bom, dá-lhes de comer, alimentem eles. E os discípulos dizem: Senhor, a gente vai ter que gastar o salário de um trabalhador durante um ano todo para dar de comer a toda essa multidão, né? A gente percebe que no texto haviam 5.000 homens, né? E não eram contados mulheres e crianças. Sim. Então era muita gente. E Jesus, ele pergunta ali para eles: o que vocês têm de comida, né? E eles dizem: olha, 5 pães, né, e 2 peixes. E Jesus pede para que todos se assentem, e eles se assentam à relva, e Jesus pega o pão, né, dá graças, né, e faz com que os seus discípulos repartam o pão e também os peixes sobre aquela multidão. E aquela multidão, ela se sacia. O texto diz, né, mais um pouquinho para baixo, que 42, que todos comeram e se fartaram. Então, uma coisa importante, né, Rô? Eles estavam num deserto, né, era uma relva, na verdade, ali, um lugar ermo, verde, né? Não havia lugar para comprar coisas, né? Sim. Então, os recursos dos discípulos e daquelas pessoas que estavam ali durante todo aquele tempo sendo ensinado por Jesus eram extremamente limitados. Jesus percebe essa necessidade e faz um grande milagre. Sim. Uma coisa importante, que salta aos olhos, é que, assim, diante das circunstâncias que a gente vivencia na vida, né, de limitação de recursos, aqui eram limitação de recursos alimentares, né? E onde eles estavam, que era um lugar, um ermo, um lugar deserto, sem nada, mas ali estava o provedor, né? Jesus estava ali como provedor. É uma coisa que é algo experimentado por nós e que nós devemos vivenciar, é que nessas dificuldades da vida, onde os recursos são limitados, o momento onde nós estamos vivendo da vida é um deserto, é uma escassez, mas uma coisa importante, que Cristo faz toda a diferença na nossa vida. Amém. Cristo faz toda a diferença, porque os discípulos olham para os recursos e é limitado, não vai dar. Existe uma necessidade a ser suprida. E eles não tinham como fazer, mas o Senhor estava ali. Então, até fazendo, né, olhando para o versículo 31, esta presença de Jesus,
o fato de estarmos em Jesus. As dificuldades estão, mas o provedor, o Senhor de todas as coisas está ali. E ele estava no meio daquela multidão. E Jesus não estava alheio às necessidades, né? Sim. E queria ouvir você também, que você também olha para esse versículo, né? Aí. É muito forte você ver Jesus suprindo uma necessidade básica humana, que é a fome, né? E talvez a pergunta que eu faria para nós dois aqui e para todos é: quanta fome e quanta sede o Senhor Jesus já não supriu nas nossas vidas? É verdade. Talvez nós não tenhamos na nossa história, na nossa jornada, sofrido a fome física, mas muita fome da alma e sede da alma já foi saciada dentro de cada um de nós também. Então, eu acho que esse texto, ele é muito rico e muito profundo, e ele tem uma dimensão externa e uma dimensão interna. A dimensão externa é aquela em que Jesus supre uma fome física mesmo, alimentando fisicamente com pão e com peixe aqueles que estavam sofrendo ali da fome da barriga que ronca, né? E há um samba bem antigo que diz assim: é quando a barriga da criança ronca que a gente mete bronca, que a gente vai trabalhar para trazer o sustento, né? E acho que isso, né, Giovanni, ele nos atina um pouco daquilo que nós falamos também algumas semanas atrás, do nosso compromisso profético nesse período que a gente tem vivido, né? Na mão de quem estão os recursos hoje para suprir fome e sede física de tantas pessoas que estão padecendo necessidade, que não têm o mínimo básico com que encher os seus estômagos e suprir a necessidade dos seus, né? Então a gente precisa também nos atentar para essa possibilidade de uma atuação profética, de denúncia e de estender a mão nesse período que a gente tem vivido, né? Acho que essa é a dimensão externa, profunda desse texto, de denunciar a fome, de denunciar a sede e de suprir a fome e a sede física. E a dimensão interna que eu fico com ela é essa que eu iniciei a minha fala, que quanta fome e quanta sede, né, Giovanni, nós já não tivemos supridas na nossa vida. Quando deserto árido nós já não andamos, em que Jesus se apresentou nesse deserto árido como um oásis de delícias para cada um de nós, suprindo noites de sono mal dormidas, com insônia, com preocupações, com períodos de descanso e de repouso profundo na presença dele. Isso é uma fome e uma sede da alma. Quantos nós, muito complicados na nossa vida, Jesus já não nos deu a graça de desatá-los e torná-los um fio que estica, nos levando adiante. Isso é o suprimento de uma fome, de uma sede indizível na vida de cada um de nós, né? Quantas mães já não tiveram suprida a sua fome e a sua sede ao verem seus filhos retornarem para o lar depois de uma noite preocupada de por onde eles andavam, né? Verdade. Então nós temos nesse texto para mim, e eu não posso deixar de fazer essa analogia, até por conta da vivência que eu tenho contigo, com Alan e com todos que me transmitiram conteúdo ao longo da minha formação, de unir esse ambiente espiritual, bíblico, com as experiências nossas do dia a dia também. Então eu fico muito com isso, Giovanni, com essa dimensão externa da fome e da sede física e com essa dimensão interna da fome e da sede da alma também. Quando você falava aí, eu me lembrei de um testemunho do Estênio Março, né? Uhum. E que se tornou até uma música, né? Que ele canta: ele passou por aqui, nesse exato momento passou por aqui, né? Como podes, meu Deus, tanta glória passar sem deixar rastro algum no lugar que passou? Só restou uma prova de que o fato ocorreu.
né? E ele fala que toda tristeza se foi, tive forças para crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tirou as sandálias dos pés. Jesus passou por aqui. Amém. Que essa experiência que o Stênio relata, né, onde ele tomava um remédio controlado e faltou. Naquele dia faltou. Uhum. E o recurso era o recurso de falar com o Senhor. E ele fala, né, em um dos seus vídeos que ele com a esposa orou e ele percebeu que Jesus passou por ali e encheu seu Amém. coração de paz. Então, essa necessidade de suprimento na hora do sufoco, né, que o Senhor por vezes traduz em paz ao nosso coração, nos dando tranquilidade, assentando o nosso sono, assentando exatamente a angústia de tantas coisas que acontecem. Sim. E que Ele é o nosso provedor, de fato. Amém. Amém. Muito obrigado, meu mano. Muito bom caminhar contigo aqui nesse trecho que nós lemos. Eu vou reativar aqui de novo, Gi, Sim. os comentários, tá?